Queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, esta feita, lição Betel Dominical, a lição de número 2. Esta lição ela vai ser ministrada no dia 13 de outubro de 2024. Né? Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Espero também que a tua vida seja muito abençoada com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. E a lição de número 2, ela traz por tema: não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Nos lembrando que nós estamos falando sobre, ou nós estamos comentando a revista cujo tema é Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada, cujo escritor da revista é o bispo Samuel Ferreira, que é um escritor e também nos presenteia com uma lição tão importante para os nossos dias. E a lição de hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre um mandamento básico, né? Vamos dizer assim, um mandamento que nos impulsionará a cumprir os 9 demais. Tá bem? Fique tranquilo, nós não estamos falando de vigência, nós não estamos falando da existência, nós sabemos, por isso que eu digo para você, nos acompanhe todas as aulas, e você vai entendendo do que está sendo tratado a revista, do que está sendo tratado nas aulas. Tá bom? Existem pessoas que, infelizmente, eles tiram conclusões rápidas demais. Uma das coisas que o cristão deve ter na sua vida é paciência para esperar, para aguardar, para que se chegue a uma conclusão, para que ele entenda o que o outro ou outros estão dizendo, estão escrevendo, estão pregando. Nós, geralmente, nós temos o dom da precipitação, de nos anteciparmos, de queremos adivinhar o que o outro vai falar. Não, tenhamos calma. Nós temos aí, se Deus nos permitir, 13 lições. Esta é a segunda que nos vamos dizer, nos iluminará nossa mente acerca do que está escrito. Tá bem? Então tenhamos paciência e vamos falar hoje sobre a lição fazendo novamente, né, ao uso do nosso amigo quadro de giz. Talvez uma coisa que eu peço desculpas é que a lâmpada aqui ela é bastante forte. Eu fiz só para guisa de explicação, eu fiz uma experiência com uma lâmpada com uma luz, uma claridade menor, e ficou um tanto quanto escuro, ficou estranho. Então eu voltei à lâmpada antiga. Então talvez você não veja, e também para ajudar eu escrevi com verde no verde, então fica mais complicado ainda. Então essa parte aqui talvez, mas eu vou lendo para você e você anota no canto aí, tá bom? Brilha bastante na lousa e acaba refletindo, vamos dizer assim, e o que está escrito não aparece com tanta clareza, mas eu vou falando para vocês aí, tá bem? Então nós vamos fazer, já tivemos a ideia de só escrevermos com giz branco, e o que nós formos destacando, nós vamos destacando com outras coisas. Nós estamos procurando melhorar, estamos procurando chegar a um quadro, mais ou menos, né? Não dá para alcançar a perfeição. Tá bom? Então, só para a explicação, nós já gastamos alguns minutinhos, vamos entrar na lição propriamente dita, é só para que nós não tiremos conclusões precipitadas. E não deixemos de acompanhar este ou aquele por causa de uma aparente dificuldade ou de entendimento, tá? Mas nada nos impeça de chegarmos ao conhecimento. Então o tema, vou repetir: não terá outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. E a lição de número 2, o textual se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, que está escrito desta maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu poder, e de toda a sua força. Então vejamos aqui, já temos um ponto para nós basearmos a ideia que pretendemos. Primeiro, você vai ver 3 vezes a palavra todo, toda sendo escrito, quer dizer, o completo. Quando for fazer alguma coisa para Deus, tem que haver uma completude, tem que ter uma plenitude, tem que ser completo, não pode ser pela metade. Nós vemos aqui que Moisés, ao relatar, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É a versão que foi usada para escrever esta lição. Tá bem? Então já temos aqui. Na verdade, aplicada, a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Outra lição interessante. Veja, nós colocamos alguns destaques aqui, né? Começamos por este, onde ele está escrito mais ou menos desta maneira: a verdadeira adoração é direcionada. Então eu separei verdadeira e destaquei também direcionada, tá bom? E é a verdade aplicada. Ela é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Ora, se o escritor ele se preocupou em colocar esta palavra verdadeira, é porque existe a falsa. É porque existe a falsa. Tá bom? A adoração, nós vamos aprender como é a adoração, como podemos aprender a adorar a Deus, onde devemos aprender a adorar a Deus, e quando aprendemos a adorar a Deus, como realizarmos isto da melhor maneira possível. Tá bem? Como nós sempre destacamos, logicamente que a questão da perfeição, ela nos é negada por enquanto ainda estamos no corpo de carne, e como seres humanos nós não conseguimos ser perfeitos. Porém, quando olhamos para Deus falando com Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Obviamente que se nós tentarmos a perfeição de Cristo, de Deus, né, ou até dos seres celestiais criados que ainda estão na presença de Deus, nós não conseguiremos isso. Porém, cada um de nós temos um limite. E nós não podemos nos distribar na ideia de que, como eu não sou perfeito, eu posso fazer de qualquer maneira. Não, eu vou me preparar para quê? Para que eu alcance o meu limite. Tá? Não ser melhor do que o outro, mas a cada dia que passa alcançar o melhor de mim mesmo, chegar ao meu limite. Quer dizer que quando eu chegar ao meu limite, eu alcancei aquela perfeição que Deus me pediu, que Deus me mandou, que Deus me alertou, e eu consigo chegar ao meu limite. E para isso, obviamente, ele vai exigir esforço contínuo da vida do cristão. É por isso que Paulo ele consegue chegar num determinado momento da sua vida e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Veja, quer dizer, onde eu poderia chegar, eu cheguei. Obviamente, primeiro com a ajuda, nós vamos ver com a ajuda de Deus, e também com o seu próprio esforço, ele buscando, se enfrentando, se entregando, fazendo o melhor dele, entregando o melhor. Outras vezes ele diz: deixando para trás aquilo que eu já fiz, que é passado, então eu vou buscar o que está à frente de mim, eu vou perseguir este alvo, eu vou prosseguir na carreira. É aí que nós alcançamos o nosso limite, nós alcançamos aquilo que nós propomos. Tá bom? Como eu disse, logicamente que se eu for tentar a perfeição, ser perfeito como Deus ou Cristo, como o Espírito Santo de Deus, é óbvio que eu não vou conseguir. Mas também eu não posso ficar pensando desta maneira, que já que eu não consigo, que eu sou humano e não consigo ser perfeito, eu vou empurrando com a barriga. Não é desse jeito. Então eu tenho que me esforçar para vencer a mim mesmo, alcançar os meus limites. Isso tudo estruturado, baseado, escorado na ajuda de Deus e do Espírito Santo, como nós veremos na lição que nós temos aqui diante de nós, tá bom? Quando ele diz verdadeira adoração, ele diz também o norte, ele nos dá o norte, ele nos dá a direção, ele nos dá para onde deve ir a nossa adoração. E ele diz então que ela é direcionada a quem? A Deus. Toda a nossa adoração, qualquer tipo
de adoração que nós prestarmos, ela não pode ser ao homem, não pode ser antropocêntrica, ela não pode ser egocêntrica, ela não pode vir para mim mesmo, mas toda a nossa adoração ela deve ser direcionada, norteada para quem? Para Deus, toda a nossa adoração. E muitas vezes, como eu disse, nós achamos que, por causa das nossas imperfeições, aquilo que nós fazemos de maneira alguma, às vezes nós mesmos até pensamos, como é que vai chegar, como é que o que eu faço chega a Deus? Deus nem me vê, Deus nem me nota. Pelo contrário, quando nós estamos dentro da verdadeira adoração, direcionando, norteando, sendo Deus o alvo da nossa adoração, veja bem que nós temos a certeza deste notar de Deus, Também quando nós vemos uma viúva colocando 2 moedinhas dentro do gasofilácio, e isto chamando a atenção de Deus Filho, do Deus Filho de Jesus Cristo, quando nós vemos uma mulher que ela enxuga, ela lava os pés do mestre com lágrimas, enxuga com os seus próprios cabelos, e isto chama a atenção, o Senhor diz, olha isso, e o seu feito será lembrado por gerações. Nós vemos que, muitas vezes, o que as pessoas acham que chama a atenção de Deus, não chama. E aquilo que nós pensamos não atrair a atenção de Deus para nós ou para outrem ou para outro cristão, é naquele ato, naquela situação, naquela atitude é que Deus está olhando, que Deus está buscando. Por isso ele fala que a verdadeira adoração deve ser direcionada a Deus. É difícil quando nós vemos aí coisas praticamente perfeitas, de uma estrutura gigantesca, de um gasto econômico fenomenal e, infelizmente, até alguns têm o costume de dizer assim, não passa do teto. Agora eu não estou falando de oração, mesmo porque a minha oração não precisa passar do teto, porque Cristo está do meu lado, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, a oração não precisa passar do teto, porque o Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ela precisa ser, como vimos nas outras lições, sinceras, verdadeiras, como nós vimos na lição anterior. Tá bem? Então, o primeiro ponto que nós queremos tratar era este, introduzindo a lição, colocando o assunto da lição. O segundo, nós vemos aqui, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você não estiver enxergando, então aqui é a adoração. E agora o segundo ponto, Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja, está no ponto de partida. Eu vou usar esta palavra ponto de partida para outras coisas, tá bom? Junto. Não quer dizer que é o ponto de partida da lição. Mas o ponto de partida da lição é este aqui. Deus não divide o quê? A sua glória com ninguém. Neste caso, nós notamos que Deus ele não é inclusivista na questão de outros deuses ou na questão daqueles que merecem a nossa adoração. Deus é inclusivista em vários sentidos. Eu sempre gosto de citar uma questão de uma feita, um pastor estava pregou muito bem, até que uma pessoa deficiente chegou até ele. A pessoa não tinha os membros inferiores, ele não tinha. E o pastor estava falando sobre o amor de Deus, sobre Deus aceitar as pessoas. E aquela pessoa, não sei se ele queria realmente uma resposta, ou ele ficou muito surpreso pela resposta. E ele perguntou assim, o senhor disse que Deus aceita o homem do jeito que ele é. E ele se mostrou ao pastor e disse, veja bem, Deus aceita a metade de um homem? Pergunta interessante. Deus aceita a metade do homem? A resposta foi muito mais impressionante, muito mais interessante. Deus aceita a metade de um homem, mas Deus nunca aceitará o homem pela metade. Deus nunca aceitará o homem pela metade. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, de todo o vosso espírito é um corpo, por isso somos tricotomistas, depois você vê aí, pergunte para o seu professor, para o seu superintendente, para o seu pastor, para o seu professor de teologia, por isso que nós somos tricotomistas. Tá bom? E todo o vosso espírito, homem e corpo, sejam guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Veja bem, por que Deus não divide a sua glória? Veja que nessa questão Deus é inclusivista. O homem pode vir a metade de um homem. O homem pode vir faltando, como nós vemos nas redes sociais, pessoas, infelizmente, portadoras de certas necessidades,
que vêm para Deus, e Deus os recebe, Deus nos recebe, sabe? Deus nos recebe, não é que Deus nos recebe de qualquer maneira, não. Ele vai nos receber da maneira que nós viemos, que nós vamos a Ele. Porém, Ele se recusará a nos deixar ir embora da maneira que nós entramos. Porém, na questão da adoração, Deus Deus é exclusivista. E nós veremos por quê. E Ele tem razão. Por que nós podemos dizer que Deus é exclusivista e Ele não divide, sem contudo demonstrarmos alguns sentimentos humanos que corroboram para nós olharmos para determinadas pessoas e ficarmos preocupados quanto aos seus comportamentos e olharmos para Deus nesta questão e ver mesmo assim o amor de Deus? Veja, quando nós olhamos para um pai de família ele vai se esforçar, se ele é realmente um pai de família, ele vai se esforçar para trazer o melhor para a sua família, para prover a sua família do melhor, sua esposa, seus filhos, se houverem. Veja bem, agora veja, no dia dos pais, seria interessante os filhos que ele cuidou o ano inteiro levar presente para o vizinho? Levar presente para outra pessoa, levar presente que não seja para ele. Veja, ainda que ele não mencione, ainda que ele não fale nada, lógico que isso vai magoar, vai entristecer. Quando nós olhamos para Deus, Deus ele tem a razão e nós precisamos entender isso, de que nós precisamos adorar a Deus, porque no decorrer da lição nós vamos ver coisas maravilhosas que Deus fez por nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e nos dias de hoje. Então vamos lá, Antigo Testamento, no tempo dos apóstolos e nos nossos dias. E nós precisamos aprender isso. Então Deus, veja, o ponto de partida é isso aqui, ó, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando fazemos isso, nós o entristecemos de sobremaneira. Nós o entristecemos. Não é a questão de ele foi adorar outro Deus, eu vou fulminar ele. De maneira nenhuma. Mas você pode ter certeza que o coração de Deus está machucado, que o Senhor Deus está triste quando nós deixamos de adorá-lo, quando nós deixamos de reverenciá-lo, de estarmos em sua presença. Quando nós vemos isso, olha, aqui na oração, tem aqui o motivo de oração, ele quer a primazia em meu coração. Veja, que não somente, mas quando eu destaquei a palavra meu coração, e quando nós lembramos deste sentimento, né, não falando do músculo cardíaco, que ele é o que bombeia o sangue para o corpo, mas falando dos sentimentos, né, geralmente o judeu, quando ele usa a palavra coração, ele está dando a ele, ao órgão, uma figura de linguagem, né? Meu coração, porque é onde reside todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, toda a nossa manutenção. Então Deus ele quer a primazia em meu coração. Mas Deus só quer o coração? Há tempos nós ouvimos uma frase um tanto quanto equivocada: Deus só quer o coração. Não. Se Deus quisesse só o nosso coração, ele não pediria a nós santidade. Porque a santidade, onde que nós pensamos em santidade? Pensamos no corpo. Ele não pediria uma adoração, porque a adoração parte da alma. Né? E quando fala também de a primazia, também a nossa primazia no espírito, no sopro de vida que ele nos deu, no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Então, há um equívoco muito grande nessa frase, Deus só quer o coração. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Por quê? Porque um coração, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, uma coisa que eu achei muito interessante também, e nós vamos dar uma parada razoável nela, que Deus, ele não quer somente o nosso coração, de maneira nenhuma. Obviamente que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Veja que quando Paulo cita aos Tessalonicenses, ele cita de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Mas nós somos constituídos. Vou lembrar da doutrina chamada tricotomia. É bom, né, que o cristão, principalmente o pentecostal, ele esteja um pouco a par, ele tem um panorâmico desta ideia, porque existem os dicotomistas, que dividem o homem só em duas partes, tá bom? Mas não é caso para agora. Mas é uma coisa para chamar a atenção de vocês. Então nós vemos aqui que Deus quer o quê? Primazia. O que fala de primazia?
primazia é o primeiro lugar, é a primeira posição, é o primeiro de tudo. É por isso que o que Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, diz que quando nós formos amar ao Senhor, tem que ser de todo o coração, toda a alma e toda a tua força, todo o teu poder, dependendo da versão que for usada. Então vejam bem, nós precisamos estar atentos a isto, que quando fala de primazia, fala que tem que ser o primeiro lugar, é o primeiro, tudo que eu vou fazer primeiro. Se eu vou pensar, eu tenho que pensar em Deus. Se eu vou realizar, primeiro eu tenho que pensar esta realização em Deus. Se eu for agir, o que eu for fazer, eu levanto de manhã cedo, qual é o primeiro pensamento? Senhor, muito obrigado, ainda que eu não comecei, não fiz a minha oração matinal, mas eu estou levantando na cama, eu estou abrindo os olhos, é o primeiro pensamento que diz, Senhor, muito obrigado, abri os olhos para mais um dia de vida. Isto é primazia, eu não vou pensar no que eu vou fazer no dia de trabalho, no meu trabalho secular, ou na minha família, ou não, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao abrir os olhos é pensar em Deus. Isso é primazia, é o primeiro de tudo, primeiro lugar, estar acima de qualquer coisa. Então nós vemos aqui na introdução que o bispo ele escreve para nós desta maneira. O primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência dos demais mandamentos. Lembra que eu disse que aqui base eu não vou usar como a questão de alicerce, mas eu me lembro, eu estava preparando a lição, me lembrando de um atleta de corrida dos 100 metros. Você olha aqui na linha de partida, antes de ouvir o tiro para a partida, eles vão tomar a posição, né? Eles vão dobrar um joelho e o outro pé, seja ele destro ou canhoto, o pé vai ter uma base atrás, tem uma base. Eu vou usar esta base, veja, aquela base é onde ele vai imprimir toda a sua força de impulsão. Toda a sua força de impulsão. Então, preste atenção. Ele ouviu, ele está aqui. Você pode olhar que ele fica alguns segundos ajeitando lá o calçado, a chuteira, não sei como é que chama, o calçado dele ali, e ele firma. Ele achou a posição, ele se localizou, ele vai apoiar no chão e vai aguardar atentamente um tiro que lhe dará a ordem de partir, de correr. Então vejam bem, que coisa interessante. E ali naquela perna, toda aquela força, todo aquele impulso, toda aquela impulsão será colocado o quê? Imagina se aquela base estiver frouxa, ou ela não estiver bem presa. A hora que ele jogar todo o peso para trás, todo o impulso da sua perna para trás, ele simplesmente vai perder a largada. Ele não vai conseguir partir. Por quê? Porque a base está frouxa, a base vai sair, vai se deslocar, ele vai perder todo o impulso que ele deu. Obviamente ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, quando nós olhamos aqui, o escritor, o bispo disse assim, o bispo Samuel, né? Vamos olhar aqui. Tá bem? Um minutinho. Isso. Samuel Ferreira. Eu estava ouvindo a mensagem dele chamada Tu és Pedro. Tu és Pedro. E ele cita a nossa cidade, a mamãe e o papai, os genitores da família Ferreira. E eu fui pesquisar, e realmente o pastor Manuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira, foi diácono aqui na nossa cidade. Isso me deixou extremamente feliz, né? E ainda até brinquei com alguns irmãos. Se Deus fez tantas coisas através de um Ferreira, ele pode fazer através de outro, né? Aí, logicamente, estava falando da minha pessoa. Mas não é brincadeira, é verdade. Deus fez, e realmente um dos pilares da nossa denominação, um dos grandes líderes da nossa denominação Assembleia de Deus. Tenho orgulho de ter ouvido, tenho orgulho de também ter o nome de Ferreira, tenho orgulho de muitas coisas que nós vimos nesses quase aí 40 anos de caminhada. Então vejam bem, o bispo ele diz assim, né, abrindo aspas para a palavra do nosso bispo, o primeiro mandamento é a base para a compreensão, quer dizer, é o ponto de partida. Então, todo o meu impulso, toda a minha impulsão, tudo que me lançará adiante, ele tem que estar firmado no primeiro mandamento. Tem que estar firmado nele. Por quê? Porque
deste ponto de partida em que eu vou assimilar a questão de compreensão e de obediência aos demais mandamentos. Tá? Então, vamos tomar por base o atleta correndo. Né? Eu coloquei aqui, você também tem a base de lançamentos de foguetes, né? É bonito, ali tem foguetes lá, vamos lá lembrar do Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, e vai, 3, 2, 1, explode tudo, quer dizer, se não é aquela base de lançamento, com certeza aqueles foguetes não teriam sucesso nos seus lançamentos. E se nós não assimilarmos o primeiro mandamento como base, como ponto de partida para a compreensão e obediência dos demais mandamentos, nós não teremos sucessos. Nós não teremos sucesso em obedecer os preceitos de Deus, em obedecer as diretrizes, os mandamentos de Deus, tá bom? Os mandamentos de Deus. Então ele diz aqui, por que tal coisa? Por quê? Porque a revelação deste primeiro mandamento, ele exige o quê? Da parte do povo de Deus que está em aliança com Deus. Exige, primeiro, adoração exclusiva. Não divide, primazia direcionada. Não divide. Veja que não há uma palavra aqui que dê ideias de divisão, de separação. Nós vamos falar sobre isso, do monoteísmo. Tá bom? Não nos dá ideia. Tu vê que toda palavra que nós destacamos aqui, não nos dá nenhuma delas, nos dá ideia de divisão, de separação, de que Deus permita e se agrade da adoração do povo dele para uma outra deidade, se bem que as outras são falsas, são inexistentes, são criações da mente humana, também não passam de mitologias, não passam de mitos, de fábulas. Então nós precisamos prestar atenção. Tá bem? Adoração exclusiva que se expressa em amor, louvor, obediência e serviço. Tá bem? O segundo o que ela vai exigir de nós também? Um adequado relacionamento com o próximo. Veja que a ideia não é somente adorarmos a Deus, mas que esta adoração a Deus crie em nós a ideia de um relacionamento mais próximo com os nossos irmãos, com o próximo. Né? Que seria redundância? Um relacionamento mais próximo com o meu próximo? Não sei. Você que sabe. Você que é professor de português, você que sabe letras, né? Então vejam bem, a ideia de mandamento, a ideia de direcionamento, ela vai nos levar a um outro patamar. Veja que não é uma outra direção, é um outro patamar. A direção é a mesma, chegar em Deus, atingir o alvo que é Deus. Porém, este complemento, a partir do momento em que eu tenho uma vida mais próxima com o meu semelhante, seja ele cristão ou não, é um entendimento de quê? De que o primeiro mandamento, de que a base, o ponto de partida, ele vai exigir de mim também um relacionamento mais próximo. Com quem? Como encontramos nas Escrituras. Veja, um relacionamento mais próximo com o meu semelhante, que eu encontro onde? No gibi, na revista, na coisa de fofoca, no site de fofoca? Não, que eu encontro nas Escrituras. Porém, para que eu alcance esse entendimento que vai além de todo entendimento, eu preciso da ajuda. De quem? Do Espírito Santo. E nós sempre falamos que, ao lermos a Bíblia, nós somos privilegiados de lermos o livro junto com o seu autor, porque ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então vejam bem, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos ela com os nossos olhos, mas buscamos o entendimento da parte de Deus. Não pode vir de um achismo, não pode vir de uma faculdade de pensologia, de axiologia. Não, eu tenho que chegar ao conhecimento olhando pelos olhos de Cristo, o prisma de Deus, olhando com os olhos do Espírito Santo. E é Ele quem vai esclarecer o que está dito e o que não está dito nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos estar preocupados com isso. Então nós falamos sobre a introdução, tá bom? Então nós começamos a aula falando sobre verdadeiro e direcionada adoração, que Deus não divide esta adoração e que Ele quer a primazia em nosso coração. Obviamente, quando nós falamos é o ponto central, o coração é o centro de todas as coisas.
é o centro de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as vontades. Então, o homem é dotado disto, vontade, pensamento. Então, nós precisamos, todos eles direcionados a quem? Direcionados a Deus. Direcionados a Deus, tá bom? Vamos mais adiante. O primeiro tópico diz conhecendo o primeiro mandamento. Veja que eu destaquei a palavra aqui, conhecendo. Na aula passada eu falei sobre saber e conhecer. Saber é uma coisa, conhecer é outra totalmente distinta, totalmente diferente, tá bom? Saber uma coisa não quer dizer que você domine aquela coisa, mas quando você conhece, você tem um domínio de causa. É bem diferente. Tá bom? Então, a ideia aqui, ele fala sobre conhecer o primeiro mandamento. E eu destaquei que o propósito principal era conduzir Israel a uma perfeita e conduzi-lo numa relação de amor, temor e sinceridade. Então, a partir do momento em que nós temos o conhecimento, nós chegamos à conclusão, com a ajuda do escritor, que o intuito de Deus, a ideia de Deus era trazer Israel para mais próximo de si. Em que sentido? No sentido de uma relação de amor, temor e sinceridade. Tá? Nós já falamos sobre a palavra temor e sinceridade várias vezes também, e amor. Tá bom? E o amor ele vai fazer com que eu deseje o melhor para aquele ou aquilo que é o meu objeto de amor, para quem eu vou dispensar o amor. E a partir do momento que eu penso assim, eu também penso que quando eu faço algo por amor, eu não estou exigindo nada em troca. Existem pessoas que querem fazer barganha com Deus, que querem fazer aí, escambo com Deus, e Deus não trabalha com este tipo de coisa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas o escritor nos traz aqui uma relação de amor, temor e de sinceridade. Nós já falamos na aula passada bastante sobre estes três termos, tá bom? Temor não é medo, sinceridade é sem máscara chegar diante de Deus do jeito que nós somos. Uma coisa é como, eu falei sobre as três faces do homem. A que ele tem, a que ele gostaria de ter e a que ele apresenta. E a que ele apresenta geralmente não é quem ele é. Não é quem a pessoa realmente está representada naquilo que ele apresenta, que ele aparenta ser. E isto, infelizmente, traz alguns problemas para a nossa vida. Ponto 1, o alicerce dos mandamentos. Tá? Destaquei algumas citações do escritor. Primeiro, o alicerce dos mandamentos deveriam governar o relacionamento de Israel. Então, quando eu estou falando de alicerce, aqui novamente é o ponto de partida. Tá bom? É aquele ponto de partida que eu te falei, que nós desde o começo estamos falando. Seja uma base de lançamento de um foguete, seja a base de apoio de um atleta de alto empenho, de alta velocidade, ele precisa de uma base. E nós também precisaremos deste alicerce, dessa base dos mandamentos. E quem é este? É o primeiro mandamento. Quem é esta base, quem é este alicerce? É o primeiro mandamento. E ele diz aqui, por quê? Porque eles deveriam governar o relacionamento de Israel com ele. Quem é esse sujeito oculto? Deus. Quem é ele? Deus. Então, os mandamentos, eles iam fazer o quê? Eles iam governar o relacionamento. Quer dizer, que não poderia ser um relacionamento baseado na minha ideia, baseado no meu entendimento. Eu vou tratar Deus como eu quero, eu vou retratar com Deus como eu quero, eu vou me relacionar do jeito que eu acho que deve ser. Não, veja que Deus já nos deu um manual para este relacionamento com Ele, para termos esta relação com Ele. E qual é? São os preceitos imutáveis, como na lição passada, como Deus é imutável, Deus é inerrante, também os seus princípios, os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas diretrizes, os seus princípios também são imutáveis, Então nós vemos também que, para quê? Para o estabelecimento e manutenção de uma relação de aliança entre eles. Veja, aqui ele coloca subimos mais um degrau. Relacionamento agora em forma de aliança. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de compromisso. E Deus, ele é um exímio cumpridor de suas promessas. Cumpre-as cabalmente. Então, quando eu falo de aliança, quando nós temos a ideia de uma aliança, de um círculo, nós vemos algo que não tem começo e não tem fim.
por isso que ele representa a eternidade. É por isso que a aliança do casamento tem o seu simbolismo, por isso que as alianças de Deus têm o seu simbolismo. Então ele diz aqui também que, além de ser um relacionamento, não vai ser um relacionamento qualquer. Agora passa a ter a ideia de um relacionamento de aliança, um compromisso. Este relacionamento será baseado em compromissos. Quais compromissos? Os firmados por homem? Não, os firmados por Deus com os homens. Por Deus com os homens. Eu já citei e vou repetir. Tudo que você vê de aliança quebrada nunca foi Deus. E toda a intenção da reativação deste compromisso sempre partirá de Deus e nunca dos homens. Nunca dos homens. Então nós olhamos aqui, segundo o escritor, ele fala de governar o relacionamento, porque vai ser um relacionamento de aliança entre eles. Deus firmará compromissos a partir do momento quando o jovem pergunta para a jovem: quer casar comigo? Ela diz sim, ele vai dar um anel para ela. Seja simples, seja caro, não interessa. O que interessa é a intenção, que simboliza a aliança. O que ela simboliza? Um compromisso. A partir de hoje, eu tenho um compromisso contigo, e só com você. Só com você. Veja que Deus tem um compromisso no geral, quando ele fala de todo o seu povo, mas ele tem também alianças conosco, pessoalmente, alianças pessoais. E nós vemos isso do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver Deus firmando alianças com Abraão, firmando com Isaac, com Jacó, depois com as 12 tribos, depois com os profetas, com os sacerdotes, com os reis. Nós vamos ver alianças sendo feitas constantemente e muitas vezes delas quebradas. E como eu disse, você nunca vai ver esta quebra da parte de Deus, da parte de Deus. Nunca você vai ver Deus quebrando uma aliança. Pelo contrário, depois que nós as quebramos, Deus simplesmente ele vai reatar estas alianças, nos buscando aonde nós estivermos perdidos, né? Eu acabei de ser avisado que já estamos com 40 minutos de aula, mas é um assunto muito profundo, tá bem? E nós estamos ainda no primeiro tópico. Então veja bem, e essa aliança viria do quê? E por que esta adoração? Veja, como eu disse lá no início, pai de família, por que ele não divide? Por que ele quer a primazia? Veja, porque o escritor escreveu assim: aquele que havia libertado do Egito, eles deveriam adorar somente a Deus. Por que então adorar a Deus? Ora, porque eles passaram ali cerca de 430 anos, ninguém pôde ajudá-los. Ninguém os tirou de lá. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo estando Moisés ali com eles, não pôde, no final, né? Deus usa Moisés, mas quem liberta o povo não é Moisés, é Deus. Não é Moshe quem liberta o povo, é Deus, é Yahvé quem liberta o povo. Através de quem? Do seu instrumento chamado Moisés. Então, nada mais justo que nós não precisava nem Deus pedir isto de nós. Nós, com muita gratidão, com muito louvor, o que nós faríamos? Devotaríamos toda a nossa adoração somente a Ele. Porque a partir do momento em que nós nos lembramos do que Deus fez por nós, isso automaticamente deveria gerar em nossos corações a necessidade de adorar esse Deus. É por isso que é perguntado, é respondido: a quem muito é perdoado, muito é amado. Veja, e o que Deus fez por nós, por mais que a minha mãe chorasse, por mais que o finado do meu pai se preocupasse, por mais que a finada da minha mãe chorasse, eles não podiam fazer nada além daquilo por mim. E interceder, no caso da minha mãe, interceder àquele que podia fazer, e foi o que ela fez. E por isso nós estamos aqui. Por quê? Porque através desta intercessão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó entrou na minha vida. E eu posso estar aqui esta vez falando com vocês. Então vejam bem, quando nós pensamos no que Deus fez por nós, não era nem para Deus, não precisaria Deus pedir para nós adorarmos a Ele. Nós deveríamos de coração, com muito louvor, com muita gratidão, rendermos a Ele, porque ninguém poderia fazer por nós o que Ele fez. Ninguém poderá fazer por nós o que Ele vai fazer. Se pensarmos no futuro, ninguém, por mais que nos amem, por mais que nos queiram bem, eles não podem fazer. O único que pode fazer por nós é Deus. Tá bom? Então veja que também
O comportamento social seguia um padrão que priorizava os direitos dos indivíduos em relação à vida, casamento e posses. Regulamentava tudo, até mesmo a vida social. Até mesmo a vida social. E por que nós podemos olhar até com carinho especial para isso? Por causa das injustiças. E nós sabemos que o ser humano ele é expert em ser injusto. Principalmente os que estão sobre. Não todos, mas uma grande maioria praticam a injustiça. E quando o Senhor ele nos manda, na aula passada que nós vemos, que não foi somente uma questão de proibições, mas um chamado a uma vida melhor, veja que o Senhor também, ele baseia, ele norteia a vida social, não somente espiritual. E o escritor aqui, sabiamente, nos indica o quê? O indivíduo, os direitos do indivíduo em relação à vida, casamento e posses. Se você ler, principalmente, o Pentateuco, você vai ver que inúmeras vezes Deus vai falar sobre questão de enfermidades, sobre questões de animais, sobre questões de injustiça, sobre questão disso, daquilo, os direitos do casamento, os direitos e os deveres para quem tinha animais, os direitos e deveres do casamento, os direitos e deveres civis. Se alguém cometesse alguma coisa que ele não queria ter feito, ele só se defendeu, tinham as cidades de refúgio. Você vê que Deus ele vai preparando, ele vai norteando também a nossa vida social. É por isso que o bispo Samuel ele diz assim, que não é somente uma relação de proibições, mas de uma vida melhor. Por quê? A partir do momento que nós norteamos a nossa vida por eles, nós passamos a ter um entendimento melhor e mais saudável. Porque vamos entender o primeiro mandamento com o alicerce de todos eles, e dali nós teremos um ponto de partida para obedecer os demais. E nós, consequentemente, trataremos melhor os nossos irmãos, aqueles que estão conosco. Veja, na prática o povo seria monoteísta, adorando apenas a Deus. Né? Monoteísta, quer dizer, nós não somos politeístas, nós não temos vários deuses. Não há um sincretismo religioso na nossa vida. Pelo contrário, na nossa vida só existe Deus. Você deve ter ouvido essa palavra mono em outra. Monogâmico é a pessoa que só tem um casamento. Mesmo porque mais de um casamento no Brasil é crime. Por isso você tem que ser monogâmico. Né? E a Bíblia fala, marido de uma só mulher. Então, quando nós falamos de mono, nós estamos falando de um só. Quando você fala de mono estéreo, você está falando de dois canais. Se você fala do mono, você está falando de um canal só. Então, como adoradores, nós temos um único Deus. Por isso, somos chamados de monoteístas. Monoteístas. Tá bom? Existem alguns inscientes que querem colocar a trindade, né? Mas vocês adoram 3 deuses. Devagar. Vamos devagar. Depois a gente vai conversar. Assista as demais lições, tá bom? Nós adoramos um único Deus. Adoramos um único Deus. A questão desse único Deus, ele subsistir em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não quer dizer que nós adoramos 3 deuses, tá bem? Nós não adoramos 3 deuses. Então, quando alguém te falar isto, fique tranquilo, não desista, não perca a sua esperança, a sua fé nas doutrinas que nos são ensinadas. Tá bom? Uma hora ou outra, eu tenho certeza que nós teremos a oportunidade posteriormente de falar mais sobre isso aqui. Tá bem? Vamos para o ponto 1, 2, que nós já estamos quase uma hora só no primeiro ponto, na primeira parte da lição. O segundo é absoluta fidelidade. Né? Aqui vamos um pouco mais rápido. O escritor ele nos narra desta maneira: nada na vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Veja, primazia. Então, nada deve ser despertar o nosso desejo, os nossos desejos, nada deve despertar mais do que amar a Deus e ser amado por Ele. Olha que coisa interessante. É uma questão de uma mão de 2 vias. O meu amor vai e o amor de Deus vem. Mas vejam o interessante. Por que eu aprendi a amar? Porque Ele me amou primeiro. Então, o amor partiu dele para mim. Veio para a minha vida o amor de Deus, porque Deus é amor. E aí eu aprendi a amar. Aí eu aprendi a considerar, a respeitar o meu irmão. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras. O que ele está querendo dizer aqui?
não é tanto que estamos quebrando as regras. Se temos outros interesses, não é que nós estamos quebrando regras, mas é uma lição muito importante, veja, mas que realmente não temos ou nunca tivemos um relacionamento com ele. Ora, se esta condição ela existe na minha vida, quer dizer, de outras coisas chamarem a minha atenção, é porque ou eu não tenho um relacionamento sadio com Deus, ou nunca tivemos. Isso, né? Grifo nosso, vamos dizer aí, grifo nosso. Veja, é porque nunca tivemos um relacionamento real com Deus, uma coisa verdadeira com Deus. Tínhamos aí talvez algo que nós estávamos esperando que caísse no nosso colo, na nossa vida, porque Deus nos daria. Então, quer dizer, não era um relacionamento de amor, era um relacionamento de interesses. Mas veja o que ele diz aqui, mas que realmente não temos um relacionamento com ele. Por isso, então, primeiro ponto, a fidelidade absoluta deve existir. Por quê? Porque se ela não existir, meu querido irmãos, nós devemos que aquela luzinha vermelha no nosso painel tem que acender. Por quê? Porque ou o nosso relacionamento com ele está danificado, está prejudicado, ou nós nunca tivemos um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse é o ponto que nós precisamos nos preocupar. Será que o meu relacionamento com Deus ele é verdadeiro? Será que a minha relação com Deus, será que a minha fidelidade com Deus é porque Ele é Deus ou porque Ele pode fazer alguma coisa na minha vida porque Ele é Deus? E pensando nisso aqui, e a minha fidelidade, será que eu estou realmente lutando para ser fiel a Deus? Será que eu estou tentando ser fiel a Deus? Será que eu estou querendo ser fiel a Deus? Ou eu estou esperando fidelidade só de Deus? Agora eu me lembrei que antigamente os crentes tinham o costume de pôr um adesivo no carro que dizia assim, propriedade exclusiva de Jesus, mas você só não via crente dentro dele. E você só não via ele indo para a igreja. Ora, se é propriedade de Jesus, Jesus vai usar ele como ele quiser. Quer dizer, se é propriedade exclusiva de Jesus, não é seu, não é meu. Então, quem é que vai fazer uso desta propriedade? Cristo. Cristo. Então, houve um tempo, e depois começou, né, todas, hoje talvez chamariam de memes, né? E desapareceu essa placa, desapareceu. Eu, pelo menos, nunca mais vi em nenhum lugar escrito propriedade exclusiva de Jesus. Vai colocar no barro, vai colocar nos pedregais, vai subir morro, descer morro, vai buscar o irmãozinho que está enfermo, vai levar o irmãozinho que está enfermo no hospital, vai trazer para a igreja, vai isso, vai aquilo, vai dar carona para o irmão, para a irmã que precisa chegar até um local onde não tem condução, ou vamos ficar usando desculpa porque o nosso carro está reluzente, né? Nós demos uma polida nele e ele ficou brilhante. Então devemos tomar cuidado. Quando usamos determinadas situações, nós precisamos pensar no que vamos falar, ou que vamos citar, ou que vamos escrever, porque nas nossas palavras, ou naquilo que nós falamos, também tem que estar empenhada a nossa fidelidade. E uma das coisas que nós mais vemos nos dias de hoje é que, infelizmente, os homens deixaram esta qualidade de serem fiéis em qualquer sentido da vida. Não é somente na religião, não é somente espiritualmente falando. Tá bem? 1.3, um Deus singular está aqui. Quando nós falamos de singularidade, nós estamos falando de único. Né? Tem o singular e tem o plural. Eu, singular. Nós, plural. As primeiras pessoas do verbo. Né? Eu, singular. Primeira pessoa, nós, vós, eles. Aí são as pessoas do plural. As pessoas do singular. Eu, tu e ele. Eu, tu e ele. Então vejam bem, um Deus singular quer dizer que ele é único. Ele é único em tudo o que ele faz. E o que é que ele fez? Tudo. Ele fez tudo. Ele simplesmente fez tudo. Então vamos aqui. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Eu chamo de espiritualista. Né? Uma espiritualização exacerbada. Né? Vamos buscar lá nas religiões, sei lá, lá na Ásia, lá não sei onde, lá nisso, lá naquilo, são mantras, pensamentos, são 3/6, é uma infinidade de coisas. Então a sociedade não é que ela é espiritual, o homem está se tornando religioso, o homem está se tornando espiritualista. E ele geralmente vai buscar nas falsas religiões, Tá? Então nós precisamos nos preocupar com isso.
Por que nos preocupar? Veja, nós vamos falar sobre a singularidade de Deus, como ele sendo único. Como ele sendo único. Veja que o singular, Deus singular. Se fosse um plural, seria deuses. Nós teríamos aí um E e um S, complementando a palavra. E aqui o D não poderia ser maiúsculo, teria que ser minúsculo. Então, quando você for escrever sobre o único Deus, esse Deus da Bíblia, use D maiúsculo, tá bom? Para diferenciar, tá bem? Porque ele é Deus. Tem pessoas que às vezes esquecem, né? Aí coloca o nome dele com letras minúsculas, que está correto, e ele acha ruim. Ele acha ruim. Então veja, nós vivemos em meio a uma sociedade espiritualista. Isso nós vemos aí, artistas, eu falei na aula passada, isso é amplamente divulgado nas redes sociais. Os artistas, né, as pessoas importantes, para quê? Tentando, obviamente, influenciar os incautos, influenciar os insensatos, a massa, a plebe, a população. Essas pessoas, eles não fazem as coisas assim, aleatoriamente, é tudo de caso pensado. Como dizia a filha da minha mãe, eles não dão ponto sem nó. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Então eles vêm apresentando aí uma falsa espiritualidade, uma falsa... E muitos, infelizmente, cristãos estão sendo ludibriados por isso, estão sendo ludibriados por estas coisas. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? A sabedoria nos ensina que para aprendermos alguma coisa acerca daquilo que Deus exige de nós, deveríamos antes saber quem Ele é e quem somos em relação a Ele. Também aqui há outra preocupação, é saber quem é Deus. Tem muita gente que lhe é perguntado, mas quem é Deus para você? Ele não sabe responder. Ele não sabe. E você para Deus, quem é? Aí eu falo, eu sou servo de Deus. Tá, mas e aí? Servo por quê? Como? Quando? Onde? Então eu vou ter que me tornar um doutor de maneira alguma. Frequente os cultos de doutrina da sua denominação, vá para a escola bíblica dominical e você vai aprender muito mais. E aqui ele diz que nós precisamos, que a sabedoria nos clama, nos chama, nos ensina a conhecermos aquele a quem adoramos. Aquele a quem adoramos. Porque senão nos tornaremos espiritualistas como aqueles que se apresentam aí nos filmes. Nós vemos isso, sabe, escrachadamente em filmes, novelas, eu não assisto novela, mas filmes, novelas, desenhos, sabe, essa espiritualidade, essa ideia espiritualista, não espiritual, espiritualista, de que todas as religiões são boas, todos os deuses, os falsos deuses são bons, que não existe somente o Deus dos crentes. E nós estamos permitindo que os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças tomem conhecimento através de redes sociais desse tipo de heresia. E não nos preocupamos depois em extrair todo esse veneno que é absorvido em qualquer lugar onde os nossos estejam. Nós precisamos tomar cuidado com isso. 2. Apenas um Deus, o único. Então está aqui o ponto número 2. E eu destaquei a palavra apenas. Veja que limita. Quando eu digo apenas, eu estou falando o quê? Praticamente eu estou falando somente em Deus. E eu estou aqui asseverando que este Deus, ele é singular, ele é único. Entenderam? E veja que nós vamos ligando as palavras para que a gente tenha um entendimento do que a revista, do que a lição está nos ensinando. E nós precisamos tomar cuidado. Então, apenas, eu chamei aqui primazia. Por que a primazia? Porque apenas só existe ele. Não existe outros. Os outros são invenções de homens. O salmista diz, tem olhos e não vê, boca e não fala, ouvidos e não ouve, pés e não anda. Então nós precisamos tomar cuidado que isso nada mais é do que a invenção do coração do homem tentando aplacar o peso da sua consciência por desagradar a Deus com o pecado. Então o que ele faz? Ele começa a criar os seus panteões, ele começa a criar as suas divindades, as suas próprias divindades. E geralmente são divindades que não exigem nada deles, não pedem nada da parte deles. Quer dizer, ele vai lá, leva alguma coisa, sei lá, uma vela, uma fruta, sei lá, leva alguma coisa, entendeu? Só que sai de lá com a falsa sensação de que a sua necessidade foi expiada. E não foi. Por quê? Porque não atingiu nada. Porque aquele a quem eles oferecem nem sabe que está sendo oferecido.
nem sabem, porque eles não existem. Então vejam bem, aí nós vemos então a questão é que apenas ele está falando do quê? Da singularidade, do somente, por causa da primazia, porque ele não divide. Por que ele não divide? Porque não é outro. Mas existem os deuses modernos que nós vamos falar no decorrer da lição. Aqui nós falamos também da posição divina. A posição divina que está na lição. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. É aqui que nós falamos do sincretismo. Você pode... Veja, quando Constantino ele une o Estado à Igreja, ele até permite que os cristãos participem. Mas veja bem, desde que os cristãos também adorassem as suas divindades, ou as divindades romanas, ou o que quer que seja lhe apresentado. Porém, a Igreja se manteve, a parte da Igreja, a Igreja verdadeira, se manteve fiel. E nós vemos que ali no ano de 323, outros de 326, outros de cerca de 323, nós vamos ver um declínio, de onde vai nascer uma ramificação falsa do cristianismo. Porém, os cristãos genuínos do tempo, eles se mantiveram fiéis o quê? Às doutrinas. Tá? As doutrinas. Então, veja, ele diz que no passado existia uma classe infinita de deuses, tá bom? E subdeuses também. Quando nós olhamos para as mitologias gregas, não somente os romanos, principalmente os gregos, que nós vemos aí muito, né? E tem fulano, que é filho de fulano, que teve relação com uma mulher na terra e teve um filho assim, e a deusa, a semideusa, que teve relacionamento com um homem na terra e nasceu um filho assim, e papapá. Quer dizer, veja, são coisas espalhafatosas, são coisas que você presta atenção e diz assim, não é possível. Não é possível que alguém acredite nisto. Né? E se nós olharmos os nórdicos, os germânicos, todos os romanos, os gregos, todos eles tinham seus panteões e também tinham os semideuses, né? Os semideuses, que eram os filhos aí de deusas ou de deuses, estou falando lá deles, mesmo porque nós sabemos que um ser espiritual ele é assexuado, ele não reproduz. Ele não reproduz, um anjo não reproduz. E, obviamente, nós vemos aqui um Deus, o filho de um Deus, né, que é o Zeus, é o principal deles, e os filhos dele tendo relação com os seus irmãos, tendo um relacionamento aqui afetivo com os seres humanos e gerando aí semideuses. Quer dizer, é uma coisa... sabe qual é o problema da mentira? Que você sempre vai ter que inventar outra mentira para cobrir a primeira. E daqui a pouco isso aí virou uma bola de neve e aí começa a entrar na loucura, nas manias, né? Como diz a palavra mania, a raiz da palavra mania, loucura, a raiz da palavra loucura é mania, maníaco, manicômio e assim sucessivamente. Vamos mais adiante. Veja, porém nós vemos aqui, nenhuma delas ela chegava a proibir a adoração a outros deuses, ao sincretismo religioso. É o que nós vemos hoje em dia em algumas religiões. Você pode ser fulano aqui, mas adorar cicrano, Beltrano, tarará. Você pode adorar até, sei lá, um sapo, você que sabe, o problema é seu. Entendeu? Eles não trazem, e nós vemos isso acontecer. Por quê? Já falamos sobre politeísmo, já falamos... Veja, durante os 430 anos, citei já no começo, os israelitas conviveram neste contexto religioso e foram influenciados. Olha que coisa interessante. Não tem como não ser, porque são 430, são gerações vivendo ali dentro. Obviamente, eles seriam influenciados se não estivessem, se não conhecessem o primeiro mandamento. E foi o que aconteceu. Nós vemos que homens como José, Daniel e outros, conhecendo os mandamentos, eles se mantiveram alicerçados. Eles se mantiveram, ainda que por 70 anos, outros por menos, mas eles se mantiveram nas doutrinas, nos mandamentos de Deus. Porém, veja, eles conviveram ali. E, obviamente, a grande maioria foi influenciada. Quando nós vemos esta influência? Quando eles discutem com Moisés, quando eles ficam bravos por causa de comida, quando eles ficam bravos por causa de bebida, quando eles criaram um espírito de escravidão.
eles se acostumaram a ser escravos. Mas não é essa a ideia aqui agora. Aqui é a questão que, obviamente, todo aquele panteão, e Deus, ele vai provando. De que maneira Deus vai provando? Quando nós olhamos para as 10 pragas, cada um daquelas pragas, ela destronava um deus egípcio. Veja que o último é quem? É o próprio Faraó. O Faraó é o rei supremo, é o Deus supremo. E veja que ele mesmo, se achando Deus supremo, ele não pôde fazer nada naquele mandamento do Deus verdadeiro. Ele se achava um Deus falso, mas se achava um Deus. Mas ele não pôde fazer nada contra o único Deus verdadeiro, que foi a última das 10 pragas. Cada praga daquela que Deus enviava, derrubava, destronava, tirava da ideia. Talvez a ideia primária seria tirar da ideia dos judeus que sairiam de lá de dentro, que eles não eram deuses, que o único Deus era aquele que Moisés estava pregando. Que o único Deus era aquele que Moisés estava direcionando. Então veja que coisa interessante. Cada uma das 10 pragas derrubava um Deus. Então estava falando assim, aí um judeu falava para o outro. Devia falar, vamos contextualizar aqui. Pô, você viu fulano de tal, nós aprendemos a vida inteira que aquilo ali era um Deus. Mas Moisés trouxe um Deus, Yahvé, que derrubou aquele Deus. Logo, quem é Deus? Quem recebe glória? Quem vence ou quem é vencido? Quem que recebe glória? O vencedor ou o vencido? Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos prestar atenção nisso. Veja que eles cresceram nesse contexto religioso. E cada ação de Deus, a sua intenção era o quê? Limpar do coração do povo hebreu que sairia dali de dentro, tirar deles aquelas ideias. E mesmo assim, eles vêm para o deserto totalmente tribulado, totalmente tribulosos, qualquer coisinha reclamava, um povo de dura serviço. Você vê que até os governos tiveram muita dificuldade com eles, porque não que são maus, mas é que eles têm que provar que pedra é pedra, tem que provar que pau é pau. E acabou a conversa. Mas nós vemos aqui que, ao declarar-se como único Deus, não estava somente criando uma cultura monoteísta no mundo, estava colocando um basta nas falsas divindades do passado, do presente e que viessem a surgir no futuro. É o que nós acabamos de dizer aqui. Então, uma coisa interessante foi isso. Veja, nós estamos ainda terminando a primeira parte, a posição de Deus. Veja, a posição divina é esta. Tá bem? Apenas um Deus, o único. Qual o único? Porque agora ele deu a ideia, ele destruiu a ideia de que existissem, ou poderiam existir, ou existirão outros deuses. Não, ele é o único. Então, a sua posição é de único Deus, de simples ou de somente ele ser Deus. Tá? Ou nós podemos ir lá conhecendo na singularidade da sua posição que somente ele é Deus. Que somente ele é Deus. E nós vamos ligando os pontos aqui. 2. Respeite a minha presença. Respeite a minha presença. Olha que coisa interessante. Através de Moisés, Deus comunica a sua exclusividade. Lembra que eu falei no início que Deus ele é inclusivista na questão do ser humano, mas exclusivista na questão da adoração. Onde nós vemos isto? Veja, do lado de fora. Aí você pode dizer, não, mas dentro da igreja eu só adoro o Deus da Bíblia. Não, veja, aqui ó, Moisés. O que Deus falou para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que ele está é terra santa. Ele estava dentro de alguma coisa? Não, ele estava diante de uma sarça. E essa sarça ardeu, queimou, pegou fogo, na verdade. Ela não queimou, ela pega fogo, mas não. Por quê? Deus representa através do fogo e fala com Moisés. Mas ele diz para ele, tira a sandália dos teus pés, respeite, reverencie o lugar onde eu estou. Então, está do lado de fora, respeite, porque Deus está ali. Você é um representante, eu sou um representante de Deus. Então, onde nós estamos, Deus está conosco. Devemos agir respeitosamente. Por quê? Por causa da presença de Deus conosco. 2. Aí você fala, tá bom, então do lado de fora, então vamos para o lado de dentro. Capítulo 5 de Eclesiastes. O que Salomão escreve? Guarda os teus pés. De novo, guarda os teus pés. Quando? Ao entrar na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de touros. Porque não sabes que fazem mal a ti mesmo. Veja bem, ele diz aqui, ó, guarda os teus pés, aqui ele está falando assim, cuidado, respeite a minha presença, não saia fazendo promessas que você não vai poder cumprir. E depois não diga diante do anjo que foi um erro, porque Deus não se agrada de tolos. Então veja, nós temos duas situações em que Deus
ordena ao homem que respeite, que reverencie a sua presença. Aqui ele fala para Moisés, tira as sandálias, e em Salomão ele diz, guarda os teus pés, guarda os teus pés, guarda os teus movimentos, guarde a tua, entendeu? Calçando os pés, nós vamos ver isso muitas vezes, calçando os pés com a sandália da pregação do Evangelho, o filho volta para casa, ele ganha um par de placata nova, de chinela nova, de chinelos novos, o seu pé é calçado novamente, calçando vossos pés. Mas aqui, quando é para reverenciar, a ideia é outra, o contexto é outro, é tira as sandálias dos teus pés. Então, respeite a minha presença. Veja que a exclusividade, Deus está falando da sua exclusividade. O termo usado é al-panai, que significa o termo para outros deuses, ou não terá outros deuses diante de mim. Vamos lá. Quer dizer, além de mim, acima de mim, o oposto de mim, ou o contrário a mim, ao redor de mim. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Como eu disse a vocês, todos são invenções, são mitologias, são pensamentos, são fábulas criadas pelos seres humanos que querem voluntariamente manter-se distanciados do Deus verdadeiro. Por quê? Porque o Deus verdadeiro tem alguns pedidos para fazer, algumas ordens para nos dar. E uma boa maioria não quer obedecê-los. Tá bem? Vamos para o ponto de número 3. Jamais quebre um mandamento. A sua vida vencedora e o seu reino rasgado mostram o trágico violar o primeiro mandamento. De quem que ele está falando aqui? Do próprio Salomão. Veja, o homem mais sábio do mundo, o homem mais inteligente, um homem amado por Deus, um homem que recebeu até o que não pediu. Deus cercou ele das melhores coisas, de tudo. E além de tudo, deu-lhe paz. Não houve guerras no tempo de Salomão, mas infelizmente o que ele faz? Ele quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele se esqueceu. E o que é destacado aqui é a questão da situação, do desfecho trágico que é violar. Veja, nós vemos aí um homem que poderia ter terminado, eu não sei como, se no último dia ele pediu perdão, Moisés, Salomão morreu salvo, não foi? Mas a Bíblia não diz, também não vou dizer, porque eu também não sei. Eu não sei o que aconteceu no final, mas o que termina nos relatando a Bíblia é que um homem que tinha de tudo, poderia ter todas as coisas e terminar os seus dias sendo louvado por Deus. Porque Deus também dá honra aos homens que o servem. Veja, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era bom aos olhos do Senhor, então é sempre lembrado. Porém, nós vamos ver um homem aqui que já na sua velhice, por permitir coisas demais na sua vida, entrar coisas demais na sua vida que não faziam parte do contexto da adoração e do povo de Deus, infelizmente teve seus dias terminados aí tristemente. Era um homem que tinha 1000 mulheres, era um homem que permitiu que essas mulheres pagãs trouxessem os seus ídolos para dentro de Israel. Era um homem que permitiu, infelizmente podemos chegar até a pensar que ele também adorou. Quer dizer, ele se esqueceu de Deus. Então a ordem é jamais quebre o mandamento, porque apenas um Deus, o único, deve ser adorado. E se nós quebrarmos, nós podemos ter o entendimento de que o final será trágico, daqueles que violam os mandamentos de Deus. Tá? Então nós tivemos aqui a posição divina, o respeito a esta posição, a esta presença, e temos também a ordem, o lembrete de jamais quebrarmos um mandamento. Bem, agora o terceiro e último tópico: somente Deus deve ser adorado. O escritor nos revela aquilo que Deus colocou no coração dele desta maneira: vivendo um relacionamento pessoal intenso com Deus, o que exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Já falamos sobre os dois primeiros termos aqui, né? Amor e disciplina. Tá bem? Quer dizer, algo que deve ser com ordem, com decência. Quando falamos de disciplina, estamos falando de algo que nós traçamos, nós planejamos e obedecemos aquele planejamento. Isto é uma disciplina. Isto é ser disciplinado. Tá
tá bem? Não é só uma forma de correção, mas nós tratamos, ou seja, existe a disciplina religiosa, não a questão, mas a forma que você deve se manter, a disciplina militar, quer dizer, a hora de acordar, a hora do rancho, a hora e a hora de recolher, a hora de dormir. Quer dizer, há uma disciplina. Quando nós falamos de disciplina, nós estamos falando de ordem, de decência, de você ter um padrão, um planejamento e obedecer aquele planejamento, sabe? Você estipular horários e você obedecer aqueles horários. Você vai ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa obediente ao seu próprio planejamento. Então, a primeira coisa que ele diz aqui, tópico 3.1, é ter foco. O que é ter foco? É você não perder o seu objetivo. É você não perder a sua adoração. Veja, é ser capaz de desenvolver atividades que venham contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Veja, eu falei do planejamento. Quando eu quero alguma coisa, eu planejo. Eu estava sentado ainda há pouco com a minha esposa, nós estávamos planejando algo. Então, traçamos um planejamento. Aí eu falei para ela, a gente faz mais um furinho na cinta, né, dá mais uma puxadinha e passa mais um tempinho assim e tal dia a gente vence. Tá bom? Tá bom. Então, agora o que a disciplina vai fazer? A disciplina vai fazer com que eu cumpra o meu planejamento, que eu siga a regra, que eu esteja dentro das regras. No meu caso, que eu estou citando, foi as que eu mesmo tracei. Porém, aqui nós não podemos perder o foco também de que esta direção foi dada por quem? Por Deus. É o mandamento que o Senhor nos deu. São os princípios ordenados por Deus. Então ele diz aqui, é você contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que importa para se obter a realização. É o que eu expliquei aqui na questão eu e a minha esposa. Né? Consequentemente, meus filhos. Mas veja bem, então quem é o nosso foco? Que eu devo manter? Somente Deus deve ser adorado. Então qual é o meu foco? Adorar, ou a minha adoração direcionada a Deus. Esse é o meu foco. Que a minha adoração seja totalmente direcionada, focada em Deus, lançada. O meu objetivo, a minha meta é adorar a Deus. Então, ter foco é você conseguir se concentrar e realizar aquilo que você planejou, para alcançar aquilo que você pensou ter. 3.2. Escolher apenas um caminho. Por que escolher apenas um caminho? Nós vemos que hoje em dia é oferecido, não somente hoje em dia, isso já vem há muito tempo, né, que muitos caminhos levam a Deus. Não. Muitas coisas, muitos pratos, muitas ofertas, muitos caminhos, muitas saídas, muitos deuses nos são oferecidos constantemente. Tá? Então ele diz aqui que nós precisamos escolher apenas um caminho. Mas a arte da escolha, ela não é fácil, porque eu tenho que saber escolher. Veja, aqui conhecer. Quando que eu vou saber escolher? Vamos ligar aqui. Quando que eu vou saber escolher? Quando eu conhecer. Quando eu conhecer, vamos dizer assim, a fundo, aqui no caso, o primeiro mandamento, então o que é que eu vou escolher? Qual é o caminho que eu vou escolher? O caminho que esse mandamento, que essa diretriz me conduz. A direção, o norte que ele me dá. Quando eu olho aqui, escolher, mas não escolher de qualquer maneira. Mas, irmão, e o livre-arbítrio? Isso é uma outra situação, a gente conversa depois. O livre-arbítrio não foi dado para o ser humano para ele escolher a coisa errada. Não. É por isso que nós temos a faculdade de pensar, de tirarmos conclusões. Então, veja, escolher, mas escolher, saber escolher. E quando que eu sei escolher? A partir do momento que eu conheço. Se eu não conheço nada, se eu não sei nada, eu vou escolher o errado, o mais bonito, o mais gostoso, aquilo que eu acho que é melhor para mim, as cores mais atraentes. Mas é o certo? Não, não é o certo. Então, para saber escolher, ou para escolher o certo, apenas um caminho, eu tenho que conhecer o caminho verdadeiro. Quando me apresentarem os falsos, eu saberei refutá-los e escolher apenas um. E qual é o caminho? A verdade e a vida, Jesus Cristo de Nazaré. 3.3, amando com todas as forças, tá bom? Concluindo a lição, ele diz, é isso mesmo? Já estamos aqui. Escolher apenas um caminho, né? Vamos sair daqui.
E vamos para o ponto 3, amando com todas as forças. Deus espera que o adoremos com uma expressão de reverência e ação de graças, mas Ele também espera que sejamos obedientes, tá bom? Existem pessoas que amam. Quantas pessoas que estão enclausuradas ao receber o papai e a mamãe na visita, dizem, eu te amo, eu amo, chama minha mãe, chama meu pai, só que não foi obediente. Veja, quando ele diz com todas as forças, não é somente falar que ama. Por quê? Porque o amor ele é expresso em atitudes. Em atitude. Veja, eu citei um caso que, infelizmente, eles vão falar, toda vez que o papai e a mamãe for visitar num determinado lugar, ou em determinados lugares, a primeira coisa que eles vão dizer é isso aqui. Mas eu amo, eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Mas por que você está aí? Porque você não obedeceu. Assim é o crente. O crente também que ele fica, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, mas não expressa em realizações, em atitudes, em atos este amor, ora, ele não passa do quê? De um desobediente. Aí, quando cai espiritualmente nos lugares que eu citei, fica assim, mas Senhor Deus, eu te amei, eu te amo. Aí Jesus Cristo vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Então nós precisamos tomar cuidado para que esse nosso amor não seja amor somente de palavras, mas que sejam palavras de atitudes, tá bom? Então, lição Betel dominical, lição de número 2, nós falamos sobre o primeiro mandamento, né? Nos lembrando sempre que a verdadeira adoração é direcionada a Deus, que Deus não divide, Deus é exclusivista na questão da adoração, e Ele quer a primazia em meu coração. Quer dizer, tenha Deus em primeiro lugar. A lição de número 2, não terás outros deuses diante de mim, adorará, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, guarde os nossos corações, as nossas almas, que Deus nos guarde de sequer pensar em dividir a adoração ao único e verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição de número 3, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.